Por que o universo é tão perfeitamente coeso? Dizemos que o universo começou com uma explosão, mas, na verdade, sua forma primitiva se assemelha mais a um ator tímido saindo do camarim. Levou o tempo necessário até que todos os pontos e costuras estivessem perfeitos. Bilhões de anos depois, olhamos ao redor e ficamos impressionados ao perceber que habitamos um cosmos onde a vida humana se encaixa com perfeição, na verdade, com perfeição até demais. Não conseguimos explicar satisfatoriamente como o Big Bang conseguiu colocar todos os pontos e costuras no lugar. É como se Leonardo da Vinci tivesse pintado a Última Ceia, apenas jogando tinta na parede ao acaso, e torcendo para que desse certo. No entanto, a cosmologia atual insiste em afirmar que o universo primordial teve que se desenvolver através da aleatoriedade. Definitivamente, não existiu nenhum designer com um projeto nos bastidores. Todas as histórias científicas sobre a criação excluem qualquer noção de Deus. Mas como se chega à incrível organização do DNA humano, com seus 3 bilhões de bases químicas, tendo como início uma banana de dinamite cósmica? Em outras palavras, como a ordem surge do caos? Não dá para encontrar uma resposta sem uma boa porção de esforço mental. Contudo, o cérebro é um exemplo perfeito de como essa questão atinge todo mundo. A fim de ler as palavras nesta página, processos extremamente precisos devem ocorrer no córtex visual do seu cérebro. Os pontos de tinta da página devem ser registrados como informação significativa. A informação deve ser apresentada em uma linguagem que você compreenda. Ao corrermos os olhos de uma palavra a outra, o significado de cada uma está relacionado ao da próxima, e então desaparece do nosso campo de visão, mas não da mente. Isso já é milagre incrível, mas o grande mistério é o fato de as moléculas em cada célula cerebral estarem presas a ações e reações fixas, predeterminadas. Se colocarmos um pedaço de ferro em contato com átomos de oxigênio livres, eles formam óxido de ferro ou ferrugem, sempre. Os átomos não têm escolha. Não podem virar sal nem açúcar. Enquanto isso, apesar das rígidas leis da química que regem o cérebro, conseguimos ter milhares de novas experiências todos os dias, misturadas de modo tão único, que tornam cada dia diferente do outro. Essa constatação sobre o cérebro nos indica, portanto, que o caos e a ordem não mantêm necessariamente uma relação mais simples. A química é inteiramente pré-determinada, o pensamento é livre. Se conseguirmos saber como eles se relacionam, o universo talvez revele seus segredos mais profundos. E, principalmente, vamos descobrir como a mente funciona, o que, sendo sincero, é mais interessante para a maior parte das pessoas do que o Big Bang. Compreendendo o mistério. Na física, o mistério a respeito de por que um universo aleatório se ajusta também é conhecido como o problema da sintonia fina. Mas, antes de mergulhar na ciência, podemos encontrar pistas disso nos antigos mitos da criação. Apesar de cada cultura apresentar seu próprio mito da criação, que surgiu e foi transmitido ao longo de séculos, todas as histórias podem ser divididas em 2 categorias. Na primeira, explica-se a criação por meio de algo familiar a todos. Por exemplo, na Índia, um mito conta que as forças da luz e da escuridão criaram o mundo usando o Monte Meru como se fosse um batedor, mexendo-o até que um oceano de leite virasse manteiga. Na segunda, trata-se da criação como um mistério, em que se faz o raciocínio
exatamente oposto ao dos mitos da primeira categoria, pois se tenta mostrar que o mundo foi criado por meios totalmente sobrenaturais. No livro do Gênesis, a história judaico-cristã da criação adota esse modelo. Javé começa com o vazio e magicamente o transforma em luz, no céu, na terra e em todas as criaturas da terra. Não há nada que se assemelhe a algo corriqueiro como um batedor de manteiga. Até agora, a cosmologia moderna faz um paralelo com o Gênesis, postulando que o universo surgiu quando algo emergiu do nada. Chamar isso de magia ou de sobrenatural seria uma ofensa à mente científica, então vamos chamá-lo de mistério, o eufemismo do século. A criação é grandiosa. Até onde os olhos ou o telescópio conseguem enxergar, o universo parece se estender até 46 bilhões de anos-luz. Esse seria o espaço que a luz já viajou desde o Big Bang. O universo recém-nascido não se dispersou ao acaso conforme se expandia. Começou a tomar forma de acordo com certas regras conhecidas como constantes da natureza, que podem ser sistematizadas pela matemática. Algumas dessas constantes já apareceram neste livro, a saber, a velocidade da luz e a constante da gravitação universal. As constantes conferem ordem à natureza, como mães à moda antiga, que acreditavam ser seu dever juntar a família para jantar à mesma hora, toda noite. A questão é que tanto a ordem quanto o padrão têm que vir de algum lugar, mas a única origem que conseguimos comprovar até agora é o Big Bang, que por sua vez era um caos completo até, de repente, deixar de sê-lo. Obviamente, precisamos de algo mais além de apenas esperar, e isso também vale para o universo, mas o quê? A comunidade de físicos aceita que a sintonia fina existe. Gravidade de mais ou de menos, massa de mais ou de menos, carga elétrica de mais ou de menos levariam o universo recém-nascido ou ao colapso de si mesmo ou à dispersão rápida demais, impedindo a formação de átomos e moléculas. Assim, estrelas estáveis não teriam se formado, assim como nenhuma das complexas estruturas da evolução cósmica. Nessa sequência, a vida na Terra teria sido impossível sem que uma variedade de coincidências cósmicas tivesse ocorrido, tais como a presença dos aminoácidos essenciais, as bases das estruturas proteicas, que aparentemente se encontravam na poeira interestelar. Os físicos também concordam que é preciso descobrir de onde vieram as constantes da natureza. Leis matemáticas precisas regem as 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Por exemplo, ao medir a gravidade em locais remotos, como Marte ou uma estrela a anos-luz de distância, independentemente das diferenças entre esses ambientes, a constante que se aplica à gravidade é a mesma. Confiar nas constantes permite aos físicos materialistas viajar mentalmente aos mais distantes pontos do espaço e do tempo. Quando fazem isso, algumas coincidências surpreendentes aparecem. Por exemplo, a explosão das maiores estrelas, as grandes supernovas, são ocorrências que podem ser observadas no espaço longínquo através de telescópios poderosos, localizados aqui na Terra ou em sua órbita. As explosões das supernovas que ocorreram há bilhões de anos são responsáveis pela formação de todos os elementos pesados existentes, tais como cálcio, fósforo, ferro, cobalto e níquel, só para citar alguns. Após uma supernova, os átomos desses elementos todos circularam, inicialmente, como poeira interestelar, mas a atração gravitacional entre eles fez com que se aglomerassem e, por fim, acabassem embolados na antiga nebulosa solar, onde todos os planetas se formaram, inclusive o nosso.
O ferro que deixa vermelho nosso sangue veio de uma supernova que se autodestruiu éons atrás. As especificidades da explosão são determinadas pelas forças fraca e forte, que existem na escala infinitesimalmente pequena do núcleo atômico. Se essas forças fossem diferentes em apenas 1%, aproximadamente, não haveria nenhuma explosão de supernova, nenhuma formação de elementos pesados nem, por fim, a vida tal como a conhecemos. A constante específica que rege a força fraca tinha que ser exatamente o que acaba sendo. Vamos considerar alguns casos específicos de sintonia fina no nível da realidade cotidiana, onde a matéria é composta de átomos e moléculas. O que é conhecido como constante de estrutura fina determina as propriedades desses átomos e moléculas. Trata-se de um número puro, aproximadamente 1, dividido por 137. Se a constante de estrutura fina fosse diferente em apenas cerca de 1%, nenhum átomo e nenhuma molécula existiriam na forma como os conhecemos. Em relação à vida na Terra, a constante de estrutura fina determina como a radiação solar é absorvida em nossa atmosfera, e ela também se aplica a como a fotossíntese funciona nas plantas. Acontece que o Sol emite grande parte da sua radiação em uma fração do espectro que a atmosfera da Terra permite atravessar sem absorvê-la nem refleti-la. Aqui nos vemos diante de outro par perfeito de dois extremos da natureza. Esse par perfeito deixa que apenas a parte certa do espectro atinja a superfície da Terra, permitindo que as plantas se alimentem. A constante da gravitação universal, que rege a radiação solar, é um valor macroscópico. Enquanto a transmissão atmosférica da luz solar, de apenas alguns comprimentos de onda, é determinada pela constante de estrutura fina em escala microscópica. Não está claro por que duas constantes que regem, separadamente, coisas muito grandes e coisas muito pequenas deveriam se relacionar. Isso é o mesmo que descobrir que as impressões digitais de uma criança indicam que ela se tornará uma neurocirurgiã quando crescer. No entanto, se esses dois elementos não se relacionassem com perfeição, a vida como a conhecemos não existiria. Com razão, o problema da sintonia fina foi considerado um dos maiores constrangimentos da física, embora a biologia também devesse assumir uma parte disso. A vida também depende de um frágil equilíbrio de constantes. Na verdade, foi a completa improbabilidade de um universo orquestrando a vida na Terra que deu tanta relevância à sintonia fina. A existência do DNA também envolve coincidências demais que remontam ao próprio Big Bang. Os teóricos começaram a considerar se essas coincidências não seriam algo mais, um indicador de que alguma unidade subjacente teria passado despercebida. As pistas dessa unidade oculta são as suspeitas constantes de sintonia fina, embora outras coincidências tenham trazido à tona a mesma suspeita. Tentar descobrir por que o universo tem uma sintonia tão fina sempre foi uma preocupação de muitos cosmólogos, dos quais uma parte há muito se incomoda com que a atribuição do universo ao mero acaso. Eis um trecho famoso do astrônomo Fred Hoyle. Num ferro velho estão todos os pedaços e peças de um Boeing 747 destroçado. Um tornado passa pelo local. Qual é a probabilidade de que, depois de o tornado passar, alguém encontrasse ali um 747 completamente consertado, pronto para voar? Tão pequena que é negligenciada, mesmo que o tornado passasse por tantos ferros velhos, que desse para preencher o universo inteiro. Para a maioria dos físicos atuantes, a analogia de Hoyle não procede, pois as equações subjacentes à mecânica quântica e seu formidável poder
profético ditam o funcionamento da possibilidade aleatória e da incerteza. Ainda assim, explicar por que as constantes apresentam uma sintonia tão fina é um desafio ao conhecimento atual, e ainda há a possibilidade intrigante de que essa sintonia fina seja necessária para que seres humanos existam. E se o acaso não tiver nada a ver com isso? As melhores respostas até agora. Houve uma tentativa de explicar a razão da sintonia fina pelo princípio antrópico. Esse termo foi empregado pela primeira vez em 1973, em uma conferência que celebrava o 500º aniversário do nascimento de Copérnico. O termo deriva de antropos, humano em grego. O sistema planetário com a Terra girando em torno do Sol retira o ser humano da posição central na criação, daí a importância de Copérnico. O astrofísico Brandon Carter, um dos principais autores do princípio antrópico, afirmou: embora nossa posição não seja necessariamente central, é inevitavelmente privilegiada de alguma maneira. Dependendo da interpretação, essa declaração pode ser revolucionária ou escandalosa. Colocar o ser humano de novo em uma posição privilegiada em um cosmos do tamanho de bilhões de anos-luz foi, no mínimo, uma ousadia. Para uma descrição tranquila das implicações do princípio antrópico, precisamos recorrer de novo ao físico e matemático Sir Roger Penrose. Em seu respeitado livro A Mente Nova do Rei, Computadores, Mentes e Leis da Física, de 1989, Penrose afirma que o argumento que concede uma posição privilegiada ao ser humano é útil para explicar por que as condições para a existência de vida inteligente na Terra, no tempo presente, são tão perfeitas. Apesar da aleatoriedade alegada pela física, Penrose aponta para as notáveis relações numéricas que se realizam entre as constantes físicas, a constante da gravitação universal, a massa do próton, a idade do universo, etc. Um aspecto bastante intrigante disso é o de que algumas dessas relações só se sustentam na época presente da história da Terra, portanto parece que estamos, coincidentemente, em um tempo muito especial, considerando mais ou menos alguns milhões de anos. Estando aqui, olhamos em volta e descobrimos que o cosmos orientou nossa existência. É preciso serenidade a esta altura, pois ladeando esse debate encontram-se os criacionistas, que leem a Bíblia literalmente, prontos para dar o bote e reivindicar que a física agora dá apoio às suas crenças de que Deus deu ao homem o domínio sobre a terra, exatamente como afirmam Gênesis. Qualquer sugestão sobre o ser humano ter favorecimento divino na evolução do cosmos é uma heresia científica. Mas o princípio antrópico não trata de questões religiosas. Ele parte de um fato notável, difícil de explicar. A vida inteligente existe agora na Terra, isto é, nós, e somos capazes de medir as constantes que deram origem à vida inteligente. Será que isso é só coincidência? Uma analogia talvez ajude. Vamos imaginar que as águas vivas sejam inteligentes e queiram saber do que é feito o oceano. Águas vivas cientistas analisam a composição química do oceano e fazem uma observação surpreendente. Os elementos químicos dentro de nosso corpo batem exatamente com os da água do oceano. A combinação é perfeita demais para ser apenas coincidência. Deve haver outra explicação. Elas estariam certas. Pois a água do mar e o líquido nas águas vivas combinam porque a evolução assim o fez, as águas vivas não estariam vivas sem o mar. Será que os seres humanos são mesmo tão importantes? O princípio antrópico teve o apoio de cientistas que se sentiram
Incomodados com tantas coincidências, porém ele não nos oferece nenhuma explicação definitiva que esteja de acordo com a ciência atual. Assim como com as águas vivas, pode ser que a evolução tenha criado um casamento entre o cérebro humano e as constantes do universo. Ou não. Talvez combinem por alguma outra razão ou a aparente combinação talvez seja ilusória. Se continuarmos pesquisando, vamos acabar descobrindo tipos importantes de incompatibilidades. A questão sobre quão acidentais realmente são os eventos no cosmos são muito controversas, mas pelo menos quebraram a barreira da aleatoriedade, em termos teóricos. A descoberta recente de planetas orbitando estrelas distantes semelhantes ao Sol deu um impulso à aceitação da ideia de aleatoriedade, pois existem, então, milhões e mais milhões de planetas potencialmente capazes de sustentar a vida. Sendo assim, a Terra teria tido, talvez, sorte na loteria cósmica, mas não seria única e, talvez, nem tão especial. Copérnico pode rir por último. Para sustentar sua credibilidade, o princípio antrópico foi enunciado nas versões forte e fraca. O princípio antrópico fraco, o AP, na sigla em inglês, procura deixar de fora da equação qualquer disposição especial. Ele não reivindica que a vida inteligente na Terra tenha sido alguma meta da evolução cósmica, que começou com o Big Bang. Esse princípio apenas afirma que o universo, se chegar a ser inteiramente explicado, deve estar de acordo com a vida na Terra. Talvez as constantes que temos medido contenham algum tipo de flexibilidade, de modo que nosso conhecimento, sendo correto, fique limitado à nossa perspectiva. Vamos imaginar uma abelha que só colete o pólen de flores cor-de-rosa. O princípio antrópico fraco diria que, independentemente de como seja tratada a evolução das flores, deve ser feita alguma conexão entre as flores cor-de-rosa e as abelhas. O fato de existir uma infinidade de outras flores de cores diferentes pode ser explicado como bem quisermos, sem nos preocuparmos com abelhas. O princípio antrópico forte, SAP, na sigla em inglês, é mais ousado. Reivindica que não pode existir nenhum universo cognoscível sem que o ser humano esteja nele. A evolução do cosmos deve, necessariamente, chegar até nós. Muitos físicos se contorcem diante dessa sugestão, que acerta em cheio a metafísica. Um comentarista brincalhão foi ainda mais longe, empregando um princípio antrópico muitíssimo forte, afirmou: o universo veio a existir para que eu, pessoalmente, pudesse discutir sobre causa e efeito nesta página da web, especificamente. Levar esse princípio a um extremo tão ridículo pode soar como piada, mas, se o universo deve acomodar o ser humano, não há razão lógica para que não acomode este exato momento. Causa e efeito não têm vida própria. Se as constantes levam a um resultado determinista, isto é, jogar uma bola sempre significa que ela vai cair em direção à Terra. Não é difícil que um momento do tempo seja predeterminado, podemos escolher qualquer um. Agora podemos perceber por que a crença em causas e efeitos é uma das principais entre as que caíram por terra na era pós-quântica. Simplesmente não dá para afirmar que o Big Bang tenha levado inevitavelmente a este presente momento, a esta página de livro, ao sanduíche de presunto e à xícara de café que estão ao seu lado, nem a grafia de seu sobrenome. Causa e efeito. Em sentido estrito significaria que o próximo pensamento ou a próxima palavra a sair da nossa boca tenha sido pré-determinada 13,7 bilhões de anos atrás. Ao transformar a rigidez de causa e efeito em probabilidades, a mecânica quântica facilitou essa questão.
Agora vivemos em um regime de causa e efeito leves, digamos assim. Toda ocorrência surge de um conjunto de probabilidades e não de uma sequência rígida de reações. Ainda assim, o mistério do universo com sintonia fina não desapareceu. A probabilidade pode nos apontar a chance de um elétron surgir num determinado ponto no tempo e no espaço. Não vai apontar nada sobre como os elétrons surgiram como parte de um universo sintonizado. Por analogia, se temos um amigo cujo vocabulário tem 30.000 palavras, sabemos com que frequência ele emprega cada uma delas, podemos usar da probabilidade para calcular qual é a chance de 10 ser a próxima palavra que ele dirá. Talvez ele não seja fã de 10. Nesse caso a probabilidade será pequena, de 1 em 1.867.054. Trata-se de um nível alto de precisão. Mas, sempre que 10 sair da sua boca, ainda assim não é possível explicar por que ele escolheu essa palavra. Em uma escala mais ampla, nossas habilidades probabilísticas não são capazes de explicar por que a linguagem surgiu nas sociedades primitivas centenas de milhares de anos atrás. Não importa se o princípio antrópico é fraco ou forte, com ele a Terra deixa de ser um ponto aleatório no oceano cósmico. É difícil abandonar a proposição de que os valores específicos das constantes da natureza têm origem em um universo que foi constituído de modo a permitir que a vida se desenvolvesse. Se alguém já tentou construir um castelo de cartas, sabe que o menor deslize leva ao colapso de toda a estrutura. Vamos imaginar que, em vez de um castelo de 52 cartas, tenhamos o DNA humano, que apresenta 3 bilhões de pares de base, os degraus químicos ao longo da escada da dupla hélice. Vamos considerar que o processo de construção do DNA humano tenha levado uns 3,7 bilhões de anos desde o primeiro protótipo de vida na Terra, além de outros 10 bilhões de anos de existência cósmica para que se pudesse chegar àquele ponto. Quantos deslizes poderiam aleatoriamente ocorrer ao longo do percurso, derrubando o castelo de cartas do DNA? Difícil calcular. Os nossos genes foram herdados de nossos pais, mas, no processo de transmissão, ocorreram em média cerca de 3 milhões de irregularidades, na forma de mutações. Essas alterações aleatórias do DNA, somadas às mutações causadas por raios-x, raios cósmicos e outros aspectos do ambiente, lançaram grandes dúvidas sobre o caráter acidental da criação da vida. A taxa de mutações aleatórias é verificável estatisticamente. Aliás, essa é a principal forma que temos de rastrear o percurso dos genes humanos, desde o primeiro grupo dos nossos ancestrais, que migrou da África há 200.000 anos até hoje. As mutações no DNA servem como uma espécie de relógio, com o qual podemos acompanhar esse caminho. Portanto, a aleatoriedade apresenta argumentos poderosos a seu favor, ao mesmo tempo que a estatística também a debilita, dado quantas vezes o DNA poderia ter se perdido ao longo de 3,7 bilhões de anos. No entanto, todos os deslizes foram evitados e esse fato obscurece nossa visão, se quisermos ter a aleatoriedade como única força atuante no desenvolvimento cósmico. A vida se equilibra no ápice da ordem e da desordem. Independentemente das outras coisas que ela diz, a sintonia fina sublinha como é misterioso esse entrelaçamento. O corpo cósmico
Para um número crescente de físicos, a questão da sintonia fina pode ser resolvida caso seja aceito que o cosmos todo é uma entidade única e contínua, que funciona em harmonia, assim como o corpo humano. Todo mundo concorda em que células específicas do coração, fígado, cérebro e assim por diante estão vinculadas à atividade do corpo inteiro. Se avaliamos uma célula isolada, perdemos sua relação com o todo. Tudo o que vemos são reações químicas entrando e saindo das células. O que não vemos é que essas reações dão conta de duas tarefas simultaneamente, num nível local. Conservam viva a célula específica, ao mesmo tempo que, num nível holístico, mantém vivo o corpo inteiro. Uma célula traidora que se rebele pode se tornar maligna na defesa incansável dos próprios interesses, dividindo-se infinitamente e matando outras células e tecidos no seu caminho. A célula maligna se transforma num tumor canceroso. A quebra da lealdade de uma célula ao corpo inteiro é, em última análise, inútil. O câncer é destruído no instante em que o corpo morre. O universo teria aprendido a fugir da destruição anos atrás? A sintonia fina seria uma proteção cósmica que o ser humano deveria respeitar se deseja sobreviver no longo prazo. Vamos voltar às histórias e mitos da criação e examinar essas questões a partir da perspectiva deles. Os mitos já nos ofereciam dicas sobre essas questões muito antes do caos ameaçador dos terroristas, hackers e destruição do meio ambiente. Nas lendas medievais do Santo Graal, a fé era o elo invisível que unia o mundo, o pecado era o câncer que podia destruí-lo. Quando os cavaleiros da Távola Redonda saíram em busca do cálice da última ceia do Senhor, o panorama era cinzento e mortal. O sofrimento da natureza refletia o pecado humano. O Santo Graal era um objeto concreto, não apenas um símbolo de salvação, portanto era compreensível para uma população pouco letrada. De muitas maneiras, a fé era o elo invisível com um Criador. Se a taça pudesse ser erguida à vista das pessoas, esse elo demonstraria que Deus não as tinha abandonado, e a ordem natural seria preservada. Um único objeto isolado ecoava por toda uma religião, pode-se até dizer que por toda uma visão de mundo. Outro dito espirituoso de Sir Arthur Eddington se aplica aqui: quando o elétron vibra, o universo treme. Tudo no cosmos está entrelaçado, como a mente humana pode compreender, pois a mesma realidade está em funcionamento. Se existir outra realidade por aí, além da percepção humana, para todos os efeitos ela não existe. Um daltônico não torna as cores irreais, a gente bastante vendo as cores, verificando que elas existem. Mas, se todas as pessoas fossem daltônicas, a existência de certas cores não seria percebida pelo nosso cérebro. O ser humano não consegue ver os comprimentos de onda infravermelhos nem a luz ultravioleta, que estão além da capacidade de nossos olhos. Podemos confirmar a existência deles usando ferramentas construídas para detectar tais ondas. Quando a escuridão do universo não contém luz nem radiação mensurável, a realidade se parece muito mais com uma banda de rádio em que sintonizamos apenas uma estação, aquela que reconhecemos como nosso universo. Avaliando a fase do universo primitivo, durante a qual os átomos começaram a surgir, a física quântica afirma que toda partícula de matéria foi equilibrada por uma partícula de antimatéria. Tinha um potencial para se aniquilar, encurtando em muito a história do cosmos. Mas acontece que uma frase com a qual você, leitor, já deve estar se acostumando: havia um
pouquinho mais de matéria que de antimatéria, aproximadamente uma parte por bilhão. Essa diferença foi precisamente o bastante para que toda a matéria visível sendo criada escapasse da aniquilação e desse origem ao universo presente. Um mistério secundário, planura. A sintonia fina, quando reduzida a constantes, parece abstrata e matemática. Como em todo enigma cósmico, porém, existem provas visíveis de forma física ao nosso redor. Um exemplo maravilhoso é conhecido como problema da planura, um mistério secundário que aprofunda o mistério principal da sintonia fina, estendendo os limites até o mais próximo possível. Do início da criação, foram dados grandes passos no modelo inflacionário, discutido no capítulo anterior. A versão mais bem aceita desse modelo foi desenvolvida pelo físico teórico Alan Guth na Universidade Cornell, em 1979, e publicado em 1981. Segundo a descrição de Guth, o universo não começou a se expandir exatamente no instante do Big Bang, mas, sim, depois de uma pequenina fração de segundo. A prova de que esse universo remoto inflou com rapidez notável vem de pistas variadas. Uma delas é a quase uniformidade da radiação que surgiu durante o Big Bang e que continua a permear o universo ainda hoje. Outra é a característica quase plana do espaço. Planura é um termo técnico da física que se refere à curvatura do universo e à distribuição de matéria e energia por ele. Newton desenvolveu uma teoria que trata a gravidade como força, que é realmente um modo de examiná-la. A teoria desenvolvida por Einstein descreve a gravidade em termos de uma geometria tridimensional, de modo que efeitos gravitacionais fortes ou fracos podem ser representados como curvatura no espaço. Quanto maiores a massa e a energia, maior a curvatura. A curva pode ter duas trajetórias: interior, que produz uma esfera como uma bola de basquete, ou exterior, gerando um objeto que se alarga, como a sela de um cavalo. A física se refere a elas como curvaturas positiva e negativa. Uma bola de basquete e uma sela podem ser representadas em superfícies bidimensionais, mas a curvatura do espaço, que ocorre em três dimensões, é mais complexa. Uma bola, por exemplo, tem um interior e um exterior, enquanto o universo não. A relatividade geral consegue computar quanto de massa e energia são necessárias, em um determinado ponto do espaço, para que ele se curve de um jeito ou de outro. Se o nosso universo ultrapassasse um valor crítico, ele se encolheria como uma bola que murcha até o tamanho de um ponto e desapareceria ou, ao contrário, se alargaria infinitamente. A concentração média de massa e energia precisa estar próxima desse valor crítico a fim de gerar o universo que conhecemos, onde, em larga escala, o espaço é plano. Como o universo primitivo era quase infinitamente denso, com sua expansão, a densidade só poderia diminuir, como um puxa-puxa que vai ficando mais fino à medida que o esticamos. Na idade atual do universo, a densidade de massa-energia por unidade de espaço é bastante baixa, o equivalente a 6 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Em uma visão global, o presente universo parece bastante plano. Mas há uma falha. As equações da relatividade geral nos dizem que, se o valor crítico oscilar, mesmo que muito pouco, o efeito no universo primitivo seria bastante ampliado rapidamente. É óbvio que o universo primitivo ficou perto desse valor crítico, o que é auspicioso se queremos que o universo exista como é hoje em vez de ter formato de célula ou desmoronar em si mesmo. Mas os cálculos demonstram que o universo primitivo deve ter tido uma densidade
incrivelmente próxima da crítica, afastando-se disso por não mais que uma parte em 10. Hífen 6 sobrescrito 2. Ou seja, uma parte em um imenso número formado por 1 dividido por 10 seguido de 62 zeros. Como uma precisão tão inacreditável foi possível? A solução de Alan Guth, que foi aceita como parte do modelo padrão, foi recorrer a um campo inflacionário cuja densidade nunca se altera, diferente do universo que efetivamente surgiu, cuja densidade se altera à medida que se expande. Em uma analogia grosseira, o puxa-puxa pode ser esticado até ficar muito fino, mas continuará sempre doce. Seu sabor é plano por inteiro. Uniforme, não importa seu tamanho. Na verdade, o campo inflacionário seria como uma grade que conservou o universo num rumo estável, mesmo sob condições extremas próximas do caos. Em um artigo do mesmo período, Guth ofereceu uma solução para outro quebra-cabeça, conhecido como problema do horizonte, relacionado à estabilidade da temperatura do universo. Não vamos nos aprofundar nisso aqui, já que a uniformidade ilustra muito bem a sintonia fina. Se a física algum dia descobrir como integrar a teoria quântica e a gravidade, talvez isso se deva inteiramente ao cenário inflacionário. O princípio básico é que pregas de espaço encontradas no campo quântico, ou vácuo, formaram o universo visível e sua pleiade de galáxias. Essas pregas, ou ondulações, poderiam ter sido geradas por forças gravitacionais extremas. Microsegundos depois do Big Bang, ver debate anterior nas páginas 23-4. Não há tanta certeza sobre o que aconteceu antes da inflação corroborar a era de Planck demanda desenvolvimentos teóricos que ainda não possuímos. E se a sintonia fina tiver que existir? Em muitas das teorias atuais, a confiança na aleatoriedade parece suspeita. Se considerarmos a beleza e a complexidade da criação. Por que a física foi persuadida a trilhar esse caminho? Apesar de design ser uma palavra abominável para os cosmólogos, é difícil aceitar a sintonia fina sem suspeitar que haja padrões ocultos. Diante disso, somos forçados a nos perguntar de onde vêm esses padrões, se tudo deveria ser aleatório. No século passado, Eddington e o físico Paul Dirac perceberam que é possível encontrar certas coincidências nos coeficientes não dimensionais. Ou seja, em vez de serem aplicáveis apenas a dimensões muito grandes ou muito pequenas, esses coeficientes vinculam uma a outra tanto as quantidades microscópicas quanto as macroscópicas. Por exemplo, a taxa da relação entre o coeficiente de força elétrica e a constante da gravitação universal. Presumidamente uma constante, é um número grande, força elétrica força gravitacional igual é G10 40. Enquanto a taxa entre o tamanho da porção observável do universo, que se presume estar mudando, e o tamanho de uma partícula elementar também é um número grande, surpreendentemente próximo do primeiro número, tamanho do universo partícula elementar igual UP é 10 40. É difícil imaginar que duas taxas tão grandes e desvinculadas acabariam sendo tão parecidas. Dirac argumentou que esses números fundamentais estariam relacionados. O problema essencial é que o tamanho do universo está mudando à medida que o cosmos se expande, enquanto a primeira relação presumivelmente não muda, já que envolve duas supostas constantes. Para que isso fique menos abstrato, vamos imaginar que uma pessoa nasceu a 4 quilômetros do melhor amigo. Durante a vida toda, permanecem amigos. Algo constante, e para onde quer que essa pessoa se mude o amigo também se muda, sempre mantendo a distância de 4 quilômetros entre eles. A
Mudança de uma casa a outra é a parte que se altera. No mundo humano, esse amigo pode decidir, por alguma estranha razão, que a distância entre eles deva ser de 4 quilômetros. Mas como a natureza resolve combinar essas relações que Dirac descobriu? A hipótese de número grande de Dirac é uma tentativa matemática de vincular essas taxas de modo que elas não sejam mera coincidência. Mas o princípio antrópico não estava fazendo a mesma coisa? Em vez de usar a matemática avançada, ele desenvolve uma sequência lógica que pode ser compreendida intuitivamente. Se um marciano aterrissasse num estádio de futebol, não teria como compreender as regras do jogo só de olhar, mas poderia deduzir que os jogadores estão conectados pelas regras do jogo, que orientam todos os movimentos. Se não conhecemos as regras, um escanteio ou um impedimento parecem coisas aleatórias, assim como muitos movimentos, como uma recepção ou um passe. O princípio antrópico defende uma lógica similar. Mesmo que nós, como visitante marciano, não consigamos descobrir as regras ao observar o universo diretamente, seus movimentos precisos nos dizem que deve haver alguma conexão orientando o jogo. O princípio antrópico é especialmente fascinante para os dois autores deste livro que você tem nas mãos, pois ele é um passo na direção de um universo humano. No entanto, há uma questão que refreia nosso entusiasmo, a saber, coincidências não são ciência. Mesmo a mais remota das coincidências não é ciência. Por exemplo, em raras oportunidades, duas pessoas muito parecidas se encontram na rua ou numa festa. Ou alguém se parece tanto com Elvis Presley que até trabalha como sósia dele. As coincidências são notáveis, mas a aparente lógica em se reivindicar que deve haver uma razão mais profunda para que elas existam é falsa. Pensando bem, o princípio antrópico apenas afirma o óbvio: estamos aqui porque havia boas condições para isso. Não há poder explanatório nessa frase. É como dizer, os aviões voam porque conseguem sair do chão. Mesmo assim, nada na física atual apresenta uma explicação que passe por cima do princípio antrópico. Uma maneira de lidar com as falhas desse princípio é sugerir que as constantes vêm mudando à medida que o universo evolui. Mas essa possibilidade é desagradável. É mais cômodo acreditar nas constantes atemporais. Podemos sempre contar com a constante da gravitação universal. Ou com a velocidade da luz, c, da fórmula E igual a mc. Sobrescrito 2. Mas essa estabilidade poderia ser uma ilusão, e a palavra ilusão não é reconfortante. Se nos livramos de constantes fixas, como viver? Como chegar ao trabalho ou combater uma infecção com antibióticos ou manter as contas em dia a menos que adotemos a ilusão? A resposta é que vivemos melhor assim. Não é preciso jogar pela janela as constantes atemporais, só precisamos enxergar através delas, percebendo que, em um universo participativo, o status do ser humano é mais alto que o dos números, não importa quão avançada seja a matemática. Num universo humano, as constantes mudam para nos acomodar, não o contrário. Sim, é uma exigência enorme. Estamos justamente reivindicando isso, e a tarefa agora é mostrar que mesmo as melhores respostas da física atual apresentam problemas intransponíveis, a menos que a nossa visão de mundo seja outra. Escolhendo um caminho para seguir. No que diz respeito ao que tratamos neste livro, o problema da sintonia fina se reduz a dois caminhos bastante claros. De um lado, temos que a sintonia
fina é um caso de coincidências que se acumulam, de forma que a existência do ser humano ter ocorrido no universo certo foi puro acaso. É este o ponto de vista preferido pelos proponentes da teoria do multiverso e da teoria M. Entre eles Stephen Hawking e Max Tegmark. Eles aceitam a possibilidade de que haja uma infinidade de universos, de forma que todos os tipos de combinação entre constantes ocorrem, ilhões dos quais não favorecem o desenvolvimento de vida. Mas pelo menos um deles favorece, o nosso. Esse raciocínio seria o equivalente cósmico a imaginarmos que centenas de macacos teclando aleatoriamente em máquinas de escrever poderiam, eventualmente, produzir a obra completa de Shakespeare, tendo também produzido uma montanha quase infinita de bobagens. Se a aleatoriedade pura é a regra e vivemos em um universo incrivelmente improvável só nosso, tivemos muita sorte. Quão sortudos realmente somos? Estimativas que se encaixam com as supercordas, supondo que existam, calculam que a chance de a vida se desenvolver no universo correto em meio a todos os outros é de 1 em 10. 500. Isto é, uma parte do número extremamente grande formado por um seguido de 500 zeros. É um número muito maior do que a quantidade de partículas no universo conhecido. A imagem de centenas de macacos escrevendo a obra de Shakespeare por acaso é 1 milhão de vezes mais provável, eles poderiam até escrever o resto da literatura ocidental enquanto faziam isso. Mas a questão fica ainda mais complicada. Da assim chamada teoria inflacionária caótica, a probabilidade de estarmos no universo certo é muito menor que 1, 10. 10. 10. 7. Uma coisa é dizer que centenas de macacos conseguem datilografar a obra de Shakespeare se tiverem tempo, outra é dizer que não há outra maneira de escrever Shakespeare, que é o que reivindicam as hipóteses da teoria M e do multiverso. Na verdade, a questão central do multiverso é muito mais radical, já que afirma que todas as possíveis leis da natureza se desdobram de infinitas formas, infinitas vezes. As probabilidades desmoronam quando as vantagens a favor e contra qualquer coisa são ambas infinitas. Como explica Alan Guth, é raro nascerem vacas de 2 cabeças aqui na Terra, mas podemos calcular a probabilidade de isso acontecer atribuindo um número a mutações específicas. No multiverso, contudo, vacas de 1 cabeça e vacas de 2 cabeças são ambas infinitas em número, então, a tentativa de calcular qualquer coisa relativa a elas cai por terra. Dissemos que existem 2 caminhos bastante claros sobre o problema da sintonia fina. O segundo, e que preferimos, é que o universo se organiza por si mesmo, levado pelo funcionamento de processos próprios. Em um sistema que se auto-organiza, cada nova camada de criação deve regular a camada anterior. Então, a geração de cada nova camada do universo, da partícula à estrela, da galáxia ao buraco negro, não pode ser considerada aleatória, dado que ela foi criada a partir de uma camada pré-existente que, por sua vez, estava regulando a camada que a produziu. O mesmo vale para toda a natureza, inclusive o funcionamento do corpo humano. As células formam tecidos que, por sua vez, formam os órgãos formam sistemas e, finalmente, o corpo todo se desenvolve. Cada camada surge do mesmo DNA. Mas elas se empilham, digamos assim, até que o cérebro humano, o auge do desenvolvimento, coroe tudo. Não obstante quão magnífico seja o cérebro, em comparação com uma simples célula do cólon, por exemplo, o menor elemento em sua estrutura de multicamadas recebe cuidados e nutrição.
O DNA desenvolveu a capacidade de montar hierarquias, pois o universo inteiro foi sua escola. Esse sistema recorrente de auto-organização, para usar um termo científico, em que cada camada se curva sobre si mesma para que possa monitorar outra camada, permeia a física e a biologia. Por exemplo, nossos genes produzem proteínas que monitoram e regulam todo o genoma, fiscalizando a necessidade de restaurações e a ocorrência de mutações no DNA. No cérebro, as redes de neuroníons criam novas sinapses, pontos de contato entre as células cerebrais, que, por sua vez, monitoram e regulam as sinapses pré-existentes que lhes deram origem. O cérebro reúne todo o conhecimento, a informação e os dados sensoriais novos, associando-os ao que já sabemos. Seja no conjunto gene-cérebro, seja no sistema solar. Galáxias, a auto-organização está presente. A existência necessita de equilíbrio, que demanda feedback. Um sistema consegue corrigir seus desequilíbrios automaticamente ao se monitorar cada novo elemento do universo, ainda que minúsculo, deve criar um circuito de feedback com aquele que lhe deu origem. Caso contrário, ele não estaria conectado ao todo. Em termos humanos, não teria um lar. Desse ponto de vista, a sintonia fina não é misteriosa. Ninguém vê nada de misterioso no fato de as engrenagens de um carro se encaixarem com precisão. Se assim não fosse, o carro não funcionaria. Da mesma maneira, um universo em funcionamento deve ter uma sintonia fina. Por que esperaríamos que o oposto disso seja verdadeiro, que o universo seja naturalmente desengonçado? O que há de realmente intrínseco na natureza é que, em todos os níveis, existe auto-organização. Mesmo quando uma ocorrência parece aleatória, satisfazendo a matemática da aleatoriedade, algum tipo de propósito está presente, começando pelo propósito essencial da homeostase. O equilíbrio dinâmico das partes em um todo. Nas aulas de biologia, o exemplo clássico de homeostase é a capacidade do corpo humano de conservar sua temperatura estável em 37 graus Celsius sob condições térmicas externas instáveis. Vamos supor que, no outono, uma pessoa está sem casaco e de repente a temperatura cai. Dependendo do tempo de exposição à temperatura menor, o corpo vai passar por uma série de etapas táticas, tais como redirecionar o sangue da pele para a região nuclear do corpo e acelerar a fornalha metabólica, procurando garantir que os órgãos não esfriem. Sob um microscópio, a atividade de qualquer célula isolada poderia parecer arbitrária e aleatória, até que se perceba aonde o corpo inteiro está tentando chegar. Para nós, a sintonia fina do universo mostra como a natureza é sensível, pois equilibra primeiro as partículas subatômicas para garantir que as galáxias também estejam equilibradas. A auto-organização faz parte do tecido do cosmos e age como um coreógrafo invisível nos bastidores, estimulando a evolução, mas isso não deve ser confundido com a falácia do design inteligente, que supõe um Deus supernatural no céu. O funcionamento suave do universo tem como base os processos quânticos, que rapidamente tomam escolhas invisíveis microscópicas que levam aos resultados finais no nível da vida cotidiana. Será que a existência de seres humanos neste planeta implica que somos vencedores de uma roleta cósmica, tendo superado a chance incrivelmente pequena de nos desenvolvermos no universo certo? Ou existimos porque nos encaixamos num esquema oculto da natureza? A maior parte das pessoas responde a essas perguntas de acordo com sua visão de mundo, que pode ser
religiosa, científica ou um híbrido das duas. Porém, uma coisa é certa. Se acreditamos num esquema oculto ou numa estrutura superior, é isso que veremos lá fora. Quando procuramos ordem no universo e desvendamos de onde vêm seus padrões, tomamos parte dele. Einstein tocou em uma verdade profunda. Quando afirmou, quero conhecer a mente de Deus, todo o resto são detalhes. Substituindo mente de Deus por o propósito do universo. Temos aí um objetivo que vale a pena perseguir por toda a vida.